Olá a todas e a todos. Vou começar por me apresentar. Eu sou a Mélanie Le Bihan, diretora da Aliança Francesa de Porto Alegre. É uma instituição sem fins lucrativos que atua para a promoção da língua e da cultura francesa aqui no Rio Grande do Sul. Há 135 anos presente no Brasil e há 75 anos em Porto Alegre, a Aliança Francesa oferece cursos para adultos e para adolescentes e promovendo eventos culturais, como debates de ideias, como exposições, premiações. Hoje nós estamos promovendo, em parceria com o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, uma conferência, um debate de ideias franco-brasileiro. A nossa conferência a seguir é intitulada A Presença das Mulheres no Campo Científico, os Desafios e as Possibilidades. Essa conferência, eu gostaria de agradecer a parceria com o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC e também o apoio do Consulado Geral da França em São Paulo. E, bom, queria finalmente agradecer as nossas convidadas aqui presentes, a Renata, a Simone, a Clémence e também a presença da nossa tradutora, intérprete em simultâneo. Bom, aqui eu vou me despedir de vocês, queria só fazer essa introdução. Convido agora a Renata Medina a continuar com a mediação da conferência. E muito obrigada a todas e vamos em frente com essa conferência. Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigada, Melanie, pelas palavras. É uma grande satisfação estar aqui hoje, nessa iniciativa tão importante para incentivar o trabalho e a carreira de mulheres pesquisadoras. Em nome da PUC-RS, eu agradeço imensamente por essa oportunidade, por essa parceria, com o Consulado Geral da França em São Paulo e a Aliança Francesa. Uma iniciativa que é tão importante para ampliar os horizontes no campo científico, no que diz respeito à equidade do gênero no âmbito da pesquisa. Esta ação integra, é uma honra dizer, a programação do Espaço Jovem Cientista, que é uma realização do nosso Museu de Ciências e Tecnologia, também da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, aqui da Universidade, da PUC-RS. Como pesquisadora, eu também sou, do campo de ciências biológicas, professora e coordenadora das ações educativas aqui do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC. Eu tenho a honra de mediar essa conversa com duas outras pesquisadoras que realizam trabalhos importantíssimos. A minha colega aqui do museu, a Simone Flores Monteiro, ela atua como coordenadora de projetos museológicos aqui do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS, possui doutorado em museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Ministrou palestras, oficinas, cursos em diversas cidades do Brasil e ainda também no Uruguai, Equador, Itália, Portugal e Chile. A nossa convidada, direto da França, é a Clémence Perronnet, pesquisadora em Sociologia e professora de Ciências da Educação na Université Catholique de l'Ouest. Sua tese aborda a cultura científica das crianças em ambientes operários, constituindo um estudo de caso sobre a construção social de gostos, práticas e representações na ciência. Uma das perguntas norteadoras da sua pesquisa é: por que existem tão poucas mulheres na ciência? E é esse questionamento que vai permear a nossa conversa, entre outros tópicos. Antes, gostaria que ambas compartilhassem um pouco de suas trajetórias, destacando os desafios que enfrentaram na carreira científica. Essa conversa tem a tradução simultânea do francês-português, realizada pela Vanisse Dresch, e sejam muito bem-vindos e aproveitem a nossa conferência. Então, passo agora a palavra para Simone Monteiro, se quiser iniciar a nossa fala. Bom dia a todos, a todas.
principalmente a essas mulheres que fazem parte desse momento, né? E quero agradecer a Aliança Francesa, ao Consulado da França, nas pessoas da Melanie, da Catiana. Também agradecer ao Museu de Ciência e Tecnologia, na pessoa do nosso diretor, professor Carlos Lucena, e agradecer a Renata Medina, minha colega, coordenadora educacional aqui do museu, mas também uma pesquisadora e professora, nesse momento importante que vivemos no mundo, né, de pandemia, em que as questões da ciência se tornaram ainda mais evidentes. E para nós que trabalhamos com ciência, penso que todas acreditaríamos que seria bem mais simples se a gente tivesse mais mulheres na ciência e se a gente tivesse ainda como intervir ou estar presentes em espaços públicos, espaços políticos, espaços onde a gente pudesse garantir, principalmente, que a ciência chegasse no cotidiano de todos, né? A compreensão da ciência ao cotidiano de todos. E a minha trajetória é um pouco isso, né? Minha linha de pesquisa no meu doutorado foi justamente políticas públicas e gestão para a área de museus, porque acredito nos museus, como trabalho há 30 anos na área de museus, e acredito nos museus como uma ferramenta de desenvolvimento da sociedade, de empoderamento social, porque a ciência como patrimônio, né? E a ciência como patrimônio, ela vai fazer com que esses sujeitos, os sujeitos, e principalmente as meninas e as mulheres, né, possam garantir os seus espaços, porque o conhecimento, a ciência, ele dá aquilo que Sócrates e Platão falavam, né, que é a liberdade, né? E acho que essa é a principal questão também das conquistas das mulheres. Não apenas essa igualdade, essa equidade, mas a liberdade de poder atuar onde elas se acham e podem e devem atuar. Nessa minha caminhada, então, ao longo dos museus, justamente poder trazer para o público que frequenta os museus, mas para o público, principalmente, que os nossos museus se relacionam, de que as mulheres podem ocupar qualquer espaço, né? Estar representadas ali é algo importante. E eu até trago referências para a minha vida, que foram 4 mulheres que muito me inspiraram. Uma que foi a Berta Lux, que são brasileiras, mas que circularam pelo mundo, influenciando o pensamento nas suas áreas. A Berta Lux, que é uma bióloga, né, foi educadora também, e uma cientista pioneira, principalmente no campo da medicina. Também a professora Lígia Martins Costa, que foi uma das primeiras museólogas do Brasil e auxiliou a fundação da Universidade do Rio de Janeiro. E Valdiza Russo, que era uma advogada, era professora, era educadora, também do campo da museologia, que trabalhava também nessa questão de que as mulheres, né, tivessem mais presentes no campo das ciências, mas principalmente também nas áreas da gestão, que eu acho que hoje a gente tem visto que nas diferentes caminhadas, né, que as mulheres estão ocupando alguns cargos, o que antes a gente, principalmente nos museus históricos, a gente consegue ver pela análise de documentos, análise da iconografia, as fotografias, a ausência das mulheres, onde havia as decisões políticas, né? E essas decisões políticas, na maioria das vezes, vão influenciar todas as práticas que atingem todas as ciências, né? Então, a importância que essas pesquisadoras trouxeram para o campo dos museus, mas que eu acredito na museologia justamente como esse instrumento de empoderamento social. E para as mulheres, um campo muito amplo, onde elas podem mostrar suas conquistas, os seus desenvolvimentos e ainda as perspectivas para as jovens cientistas que vêm aí. E aí eu reforço aqui uma das atividades do museu, que é o Espaço Jovem Cientista, que a gente vem tendo cada vez mais
representatividade de mulheres, de meninas, mas também em todas as áreas da ciência, né? Porque algumas áreas eram reservadas para as meninas até um tempo atrás, e para os meninos. A gente ainda é um espaço de luta, né? Para que a gente possa vir a conquistar, porque a gente sabe que, embora essa discussão hoje esteja presente, esse espaço ainda não está totalmente conquistado. Certo, Simone, muito obrigada. Ou eu gostaria, então, de convidar a nossa convidada, Clémence Perronnet, para falar um pouco da sua trajetória. Muito obrigada. Merci beaucoup pour cette invitation et pour votre accueil. Muito obrigada pelo convite e pela acolhida na Aliança Francesa. Estou muito contente em poder dialogar com você sobre esse tema das mulheres na ciência, porque é sempre muito interessante podermos comparar os países. Percebemos muitas vezes que os problemas são os mesmos, as questões são as mesmas nos diferentes países. E isto sempre me lembra que o problema diz respeito às mulheres no mundo inteiro, em todos os países. E é muito bom podermos criar um bloco, formar uma comunidade para discutir a questão. Quanto a mim, inicialmente tentei fazer ciências, matemática, física, engenharia. Quando eu era jovem, no início do ensino médio, eu segui um pouco por essa linha científica e saí dali convencida de que eu era um zero à esquerda em ciências, de que eu era ruim e incapaz de trabalhar com ciências, porque eu não era suficientemente rigorosa, precisa, e os professores me diziam, assim como também os meus amigos, eles faziam alguns gestos com as mãos, me dizendo que eu me situava mais em algo abstrato, mais poético, na literatura. Eu achava isso estranho, mas não estava convencida de que esse lado artístico, abstrato, literário correspondia a quem eu era. Mas eu me encaminhei para os estudos literários. Gostei muito da literatura também. Nesse momento, me disseram, então, que eu era rígida e rigorosa demais e que talvez eu não tivesse sensibilidade para a literatura. Decepcionada dos dois lados, então, fui para a sociologia, onde encontrei o que melhor me representava, o equilíbrio entre as duas coisas. Eu conto isso para mostrar que tudo vai ter uma importância no meu trabalho posterior. Na sociologia, eu descobri o conceito de gênero. Ou seja, na nossa sociedade, nós cunhamos na questão do sexo vários valores e representações. Por exemplo, nós atribuímos às mulheres o fato de serem mais suaves, sensíveis, mais emocionais. Tudo aquilo que me disseram quando me disseram que eu tinha veia literária. Então, foi a partir desse conceito de gênero que eu entendi a relação com a ciência, onde eu entendi que, quando me disseram que eu era perfeita para a ciência, a biologia ou a física, que talvez tenham me dito isso em função da minha situação como indivíduo mulher. Foi talvez assim que eu fui para a sociologia para tentar esclarecer melhor este fenômeno. A minha hipótese vem do fato, talvez, de que tudo isso aconteceu muito cedo, eu tinha 17 anos, e a minha hipótese é que muita coisa acontece em nossa infância. E foi assim que eu fui buscar junto às crianças observação de algo que pudesse explicar por que
alguém se identifica com as ciências ou se sente excluído, levando-nos a outras disciplinas e outras atividades. Foi isso, então, que me levou à minha tese em sociologia, que foi apresentada anteriormente em relação à ciência e à cultura científica. Uma história fantástica a respeito da sua trajetória e que, sem dúvida, deve ter muitas características em comum à trajetória de várias outras mulheres. E, na verdade, eu gostaria já de fazer uma pergunta qual a sua opinião, né, a respeito dessas diferenças entre os países. Eu gostei muito que você tocou neste tópico, porque a gente tem realidades muito distintas, se a gente comparar França e Brasil, né? Numa situação brasileira, que é semelhante a outros países da América Latina também, América Central, onde a gente tem uma desigualdade de acesso à educação também muito intensa, né? O que você acha que também pode pesar para estas meninas, né? Não só a questão de gênero, mas também essa situação de baixo estímulo, baixas condições e oportunidades na escola, isso pensando, né, de novo, em relação à realidade, por exemplo, de países europeus como a França. É uma verdadeira questão que eu levanto e me pergunto o quanto a situação no Brasil e na América Latina é diferente da situação na França ou no Reino Unido. Eu tive a oportunidade de conversar com colegas chilenos e a constatação foi muito próxima disso. Às vezes há uma ideia pré-concebida que possamos questionar, a sensação de que na França as coisas são melhores, mas acho que não é bem assim, e que somos muitas vezes maus alunos em relação à igualdade na ciência, tanto em relação à questão do gênero, quanto à questão das classes sociais nas ciências. Eu sei que a França é o pior aluno da OCDE, da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nós não somos tão bons alunos assim. Acho que há mais pontos em comum do que diferenças, porque até mesmo em países em que a igualdade parece ir muito além em termos de igualdade científica até o nível secundário, no final dos estudos secundários, há uma certa paridade, mas às vezes os números caem muito e temos 30% só de mulheres, matemática, engenharia, e isso vai decrescendo na universidade, onde as pesquisadoras em matemática, não sei se vocês têm números em relação a essa disciplina, mas é muito interessante. Parece, então, que sempre são os mesmos mecanismos. Em qualquer país, por enquanto, há uma associação de mulheres e homens com algumas disciplinas de acordo com os valores e representações associados aos homens e às mulheres. Se nós observarmos a imagem social da disciplina e a imagem social dos homens e mulheres, vamos encontrar o mesmo resultado. As disciplinas mais valorizadas, que são consideradas as melhores, são muitas vezes aquelas consideradas mais abstratas, que exigem mais capacidades de abstração, de abordagem dos conceitos. Dizemos que essas disciplinas são mais masculinas e que disciplinas menos valorizadas, menos importantes, de mais fácil acesso e que requer o cuidado dos outros, o contato com pessoas, o envolvimento do corpo e das emoções. Neste caso, temos disciplinas associadas ao feminino.
tudo depende, em cada país, de como a disciplina é encarada. Por exemplo, na França, a informática é muito masculina. Temos menos de 20% de mulheres na informática, pois é uma matéria considerada técnica e que requer grandes competências técnicas. Na Malásia, é uma disciplina feminina. Eles podem se alegrar com isso, mas o lugar da informática na disciplina científica é bem diferente do lugar que ocupa na França, no Reino Unido. Deixa de ser uma disciplina técnica e sim é uma disciplina de precisão e rigor muito associada a um papel que as mulheres tinham anteriormente de secretária e não tanto científico. Então, não podemos só observar o lugar das mulheres nas disciplinas científicas, nos diferentes lugares, mas também o valor e o sentido das disciplinas em cada contexto nacional. Sim, muito obrigada. Com certeza muito esclarecedor. Inclusive, estes números são muito importantes porque os fatos sempre nos mostram as realidades, né? E o quanto a gente pode compará-las e achar padrões, né? Esses padrões que você mostrou de diferentes países, sejam América Latina, na Europa e até Ásia, né? Comparando até, não só em pesquisa, mas como você falou, onde está sendo aplicada esta competência, né, feita por mulheres, né, no caso do exemplo da Malásia. É muito interessante e gostaria, né, antes de passar a palavra para a Simone, de fazer só mais uma pergunta que me ocorre, se você acha que todas essas iniciativas, como a sua, de investir o seu trabalho de pesquisa nessa área de promoção e de investigação do porquê que as mulheres não podem ir para ciências mais chamadas duras, né? Matemática, física, engenharias, computação. Se essas iniciativas, e que temos aqui como essa da Aliança Francesa, que tem crescido em diferentes países, se elas já têm trazido algum resultado positivo. A gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, pelo menos na nossa universidade, a decana, a chefe maior da escola politécnica, é uma decana, né? É algo que é muito novo, a gente não tinha tido isso até pouco tempo, o que é um orgulho para nós, para a universidade, né? A gente vê, pelo menos na área de ciências biológicas, cada vez um interesse maior de meninas, né? Que é a área que eu atuo, indo para a universidade, para a pós-graduação, para os laboratórios, fazendo suas teses, né, e suas pesquisas. Se do final do século XX para cá, nesses primeiros 21 anos de século XXI, se você já vê uma esperança, algo que traga, né, uma situação melhor, né, de equidade de gênero. J'aimerais beaucoup pouvoir être optimiste. Eu gostaria muito de poder ser otimista, mas, por enquanto, os efeitos não são muito encorajadores. O recuo que temos em relação às ações realizadas há várias décadas, já faz mais de 30 anos na França, e, por enquanto, não conseguimos inverter o fenômeno em grande escala. Há êxitos individuais, belíssimos êxitos individuais das mulheres, e acho que temos falado cada vez mais a respeito. Estamos no caminho certo. Mas, do ponto de vista coletivo e estatístico, nem tudo segue o caminho certo. Eu tenho 2 exemplos no contexto francês. As minhas colegas matemáticas consideram que estão em vias de extinção. Os professores em mais alto nível na universidade estão observando uma tendência num sentido muito negativo. Há uma previsão de que as mulheres desapareçam até 2065, mais ou menos. Isso também vale para a informática, que não está seguindo um caminho otimista. Há, ao contrário, um recuo da presença das mulheres na informática. Há disciplinas, então, em que isso não está funcionando. Uma das razões, uma das explicações para isso
no meu entender, e para isso nos esforçamos, mesmo não conseguindo corrigir esses problemas. O problema, muitas vezes, é que nós não fazemos as boas perguntas e não conseguimos envolver as pessoas que têm capacidade para agir. Um segundo ponto é que são temas que são abordados entre mulheres que já têm a convicção, que já estão mobilizadas, sobretudo mulheres, mas é difícil convencer as instituições, universidades, laboratórios e escolas de que é preciso chegar a uma ação concreta e tomar verdadeiras medidas, impondo a presença das mulheres. Em geral, quando se começa dizendo que é preciso impor às mulheres, o sucesso já é mitigado. A experiência nos mostra que é isso que funciona. Uma escola de informática, por exemplo, nos Estados Unidos, fez isso, e há 20 anos tem conseguido manter a paridade na informática, porque eles reúnem dinheiro, tempo, obrigações para abrir para as mulheres. Pouquíssimas instituições chegam a esse ponto, pouquíssimas instituições se envolvem nessa medida. E então, vontade, discursos, mas falta o envolvimento em termos de recursos, estruturas, para impor a presença das mulheres e boas condições de trabalho para elas. E uma segunda razão pela qual temos dificuldade de progredir está no fato de que é difícil atacar a raiz do problema, que é a nossa crença em uma natureza feminina e uma natureza masculina. E, no fim das contas, há essa crença de que os indivíduos, as pessoas, são levadas a algo e que há uma tendência que as mulheres são levadas mais a áreas ligadas à emoção e que os homens são mais aptos para mecânicas e coisas assim. E enquanto continuarmos usando essas categorias, ficaremos bloqueados. E é muito difícil, porque desde a primeira infância e individualmente, nós gostamos de pensar que somos assim e que poderíamos não ser diferentes, e que há predestinação, e é difícil reconhecer que poderia ter sido diferente. É difícil aceitar que não haja uma natureza em nós mesmos. E, sem dúvida nenhuma, novamente, né, muito esclarecedora a sua fala e os dados, né, e as informações que você traz. E é algo que, sem dúvida nenhuma, né, retomando aquilo que tínhamos conversado no início, geral, é da humanidade, né, independente de país, né, continente e situação social, sem dúvida nenhuma. Comentando sobre o Espaço Jovem Cientista, o ano passado a gente teve, né, uma satisfação muito grande, um grande número de grupos de meninas, né, às vezes formados inteiramente por meninas, participando do nosso evento, e às vezes inteiramente, ou quase inteiramente apresentados por elas, né? Foi todo com vídeos o ano passado, em função da pandemia, e muitas vezes a gente via que as meninas do grupo que se encorajavam em apresentar, o que nos deixou muito, muito felizes. Às vezes o grupo tinha meninos, mas as meninas apresentavam o trabalho ali no vídeo. Então, aí a gente consegue verificar, né, o quanto que podemos sim trabalhar para que isso melhore, para que isso aumente. E aí é nesse sentido que eu queria te perguntar, Simone, do teu trabalho específico aqui no museu atualmente, né? As áreas expositivas, os projetos expositivos, como é que tu enxergas que eles possam contribuir para que as meninas se sintam mais à vontade com a ciência? Como é que a gente pode fazer com que as nossas exposições sejam atrativas e façam com que as meninas se sintam em casa com a ciência? Aqui estou, isso aqui faz sentido, isso aqui me representa, né? Para que elas possam se sentir mais à vontade em continuar nesta ideia, né, de trabalhar com este assunto.
Esse é um grande desafio, né? Que as exposições elas possam dialogar com todos os públicos, né? Esse é o grande desafio de qualquer museu. E eu penso que o nosso compromisso é justamente também trazer referências. Nessas exposições, a gente colocar referências de outros pesquisadores, de outras pesquisadoras que ocupam esses campos, e aqui no museu a gente tem uma oportunidade de colocar junto, de estar junto às nossas exposições, da onde vêm as nossas assessorias científicas para montagem da própria exposição, e aí a gente tem muitos professores, muitas professoras, né, e pesquisadoras que trabalham junto com a gente nesse trabalho de assessoria científica, curadoras do próprio museu, que são profissionais que trabalham com as coleções científicas e que são mulheres à frente desse trabalho de curadoria, e buscar também referências junto com os professores e as professoras que trabalham conosco, né, das escolas, principalmente, que são nossas parceiras, no sentido de incentivar, de motivar que essas as meninas, adolescentes das escolas, eles possam entender que aquela exposição está ali justamente para que ele perceba, e aí eu reforço muito isso, né, que o conhecimento ele é patrimônio individual, a serviço da sociedade. Então, quanto mais aquela menina ela conseguir se sentir empoderada numa exposição, ela vai poder contribuir como cidadã lá na sua escola, mais tarde no seu trabalho, na sua área de atuação, né? Então, eu acho que o nosso grande desafio é mostrar, através das nossas exposições, o quanto a ciência ela é um instrumento de empoderamento social para que aquela menina possa atuar como cidadã em a área que ela se considere apta ou que ela queira atuar. Né? Esse eu acho que é o grande desafio das exposições, é permitir que ela se enxergue na exposição. As pessoas precisam se enxergar também representadas ali e, ao mesmo tempo, se apropriar desse conhecimento e para que possam transmitir, levar adiante. Muito bom, Simone, muito obrigada, com certeza, né? Esse é um papel fundamental que o museu pode auxiliar e contribuir bastante por recebermos, né, claro, fora de momentos especiais como esse agora da pandemia, mas a gente recebe muitas escolas, então a gente acaba tendo uma abrangência muito grande de contato dos nossos itens expositivos, das nossas áreas expositivas com muitas meninas, né? Então o quanto isso tem um poder multiplicador e que a gente gostaria que continuasse assim. Só mais uma pergunta, Simone, em relação a algo maior. Tu falaste de tomada de decisões, né, que costumam ser, em relação à política, sem dúvida nenhuma, costumam ser muito mais masculinas, né, do que femininas, infelizmente, até hoje. Em termos de políticas nacionais relativas aos museus, alguma coisa nesta tendência, algo que sinalize que os museus devam estar investindo mais na promoção de meninas se sentirem estimuladas pela ciência, ou a gente ainda está um pouco atrás nisso? Eu acho que é um campo ainda de conquista, mas até ontem estávamos refletindo com um grupo que algo nos chamou muita atenção, e que foi que o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil está escolhendo agora, fez um comitê de busca para o diretor do Museu de Ciências do Rio de Janeiro, e o comitê de busca é só de mulheres, do MAST, do Museu de Ciências, de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro, e o comitê são só mulheres pesquisadoras de museus brasileiros e uma portuguesa, e as 4 representantes aqui do Brasil, daqui do Brasil somos 4 representantes, né? E uma portuguesa. E só mulheres.
para escolher o futuro diretor ou diretora que venha a se candidatar para o museu. Estou trazendo essa referência porque acaba que chamou a atenção nossa, da equipe, das cinco mulheres, mas também chama atenção nesse momento no país em que tantas discussões estão sendo postas, de que um ministro, né, nomeie 5 mulheres para esse comitê. Então, de alguma forma, é um reconhecimento da atuação das mulheres nos museus brasileiros, né? E no caso da professora Marta Lourenço, que trabalha em Portugal, é um reconhecimento dessa atuação das mulheres, né? São todas mulheres doutoras, com pesquisas na área das ciências, diferentes pesquisas, inclusive diferentes formações, e acho que a gente consegue ver assim, alguns caminhos, Renata, né? E algumas conquistas, mas penso que a gente ainda tem uma grande caminhada, né? Embora já tenha aberto esses caminhos, ainda temos uma longa caminhada. E essas jovens que estão aí é que vão, como eu digo, meter o pé na porta mais, né? Ou a gente conseguiu abrir a porta, e eles agora acho que vão meter o pé na porta, né? Falando uma linguagem mais acessível assim, mas eles é que vão realmente possibilitar essa nova maneira da sociedade se relacionar, né? Porque na verdade o que a gente busca também é uma nova forma de relacionamento entre as pessoas, né? E não tanto a distinção, ver essa distinção de homem e mulher, mas que a gente possa ter uma relação mais igual entre os homens e as mulheres, né? E eu acho que, na prática, os museus contribuem muito para isso, tá? Eles conseguem transmitir essa mensagem de igualdade, de justiça social, que é importante na formação meninas e meninos para que possam ter esse relacionamento de igualdade, né? Dessa relação de igualdade que deve se estabelecer. Certo, Simone, muito obrigada por essa atualização e muito interessante esse grupo de mulheres, né, ter sido neste momento agora escolhido para tomada de decisões. Certamente, né, essas novas decisões a serem tomadas por esse comitê já terão um viés com olhares diferentes, olhares femininos, né, e que poderão trazer novidades importantes aí para políticas ligadas a museus e divulgação científica, incluindo ações mais concretas para a valorização das meninas na ciência. E quero te solicitar uma mensagem final aqui para o nosso evento. Bem, eu falo muito em museus, que é minha área de atuação, mas como tu mesmo dissesse, é importante que as meninas estejam em todas as áreas, né, que as mulheres ocupem. E eu trabalho muito essa questão das políticas públicas para a área de museus, mas as mulheres precisam estar à frente nas políticas públicas de todas as áreas, né, para que a gente tenha um avanço nesse sentido, desse olhar mais feminino, em diálogo com os outros olhares, né? A gente tem hoje uma diversidade de olhares, e é isso que eu acho que a gente precisa reforçar nas nossas falas. Eu deixo como mensagem assim, final, que eu acho que tem uma da mitologia, né, de que os museus, enfim, a ideia de memória, da mnemose, que veio dos gregos, enfim, mas o que eu queria trazer mesmo é que a gente tenha na memória todas as lutas anteriores que as mulheres fizeram e as várias cientistas que marcaram, né, decisivamente o caminho das diversas ciências, então que a gente conheça essas histórias e tenha a memória dessas cientistas, dessas mulheres que desbravaram, e é um pouco assim, né, que essa chama, que
essa vontade de fazer que essas cientistas tiveram e que conseguiram realizar, que a gente possa usar com sabedoria no campo da ciência, no campo das artes, no campo da cultura, e que a gente desafie, né? Que cada vez mais a gente desafie a nossa sociedade a justamente se inspirar nessas ações para que a gente possa, então, transformar a nossa realidade em uma realidade mais harmônica, uma harmonia com o meio ambiente, né? Que a gente possa ter uma visão de mundo mais que a gente não está fora do mundo, né? Que nós fazemos parte dessa natureza, fazemos parte desse meio ambiente e o quanto a gente pode e deve, né, transformar isso em favor desse todo, né? Porque também a gente não é as mulheres, os homens, as diferentes representatividades que hoje a gente tem, mas que a gente é um todo e que a gente precisa trabalhar em harmonia. Eu acho que principalmente acho que é o pacto das mulheres, né? É buscar essa harmonia, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Certo, Simone, muito obrigada também por essa última mensagem. Clemence, gostaria que você comentasse um pouco sobre o seu mais novo livro, que aborda muito bem essa questão da origem dos problemas em relação à falta de equidade de gênero em pesquisa científica na área da matemática, física, na área das exatas, né? E a gente gostaria muito, por exemplo, de ter disponível o seu livro em português, o quanto que isso seria interessante também de podermos ter para disponibilizar para professores aqui do Brasil e até de outros países de língua portuguesa, né? O seu brilhante trabalho para promover com que as escolas, por exemplo, tenham essa leitura e possam ter iniciativas mais concretas, como a gente conversou há pouco, para que desde o princípio mantenha o estímulo das meninas interessadas em ciência. Ça me ferait très plaisir, bien sûr, d'avoir... Seria um grande prazer ter uma tradução para o português do meu livro. Este trabalho foi realizado junto das crianças, como eu disse antes. Concretamente, foi para explorar o modo como se explora, se desenvolve o gosto ou o desgosto pela ciência. Eu tive a sorte de poder trabalhar com uma associação de educação para a ciência e todas as semanas eu ia às salas de aula observar crianças em oficinas de ciência. Esse programa durou 4 anos e durante 4 anos, quase todas as semanas, eu observava as crianças trabalhando com ciências e também fiz questionários, entrevistas individuais com um grupo de 50 crianças, numa primeira vez, com crianças de cerca de 10, 11 anos, e que eu depois voltei a encontrar quando essas crianças já estavam com 12, 13 anos. E eu sempre fazia várias perguntas sobre vários temas, porque eu tinha uma hipótese, antes de iniciar esta investigação, que era de que a nossa relação com a ciência não é apenas uma questão escolar, um problema de escola e de ensino das ciências. A minha ideia era de que, principalmente quando somos crianças, nós estamos em contato com as ciências bem além da escola, durante os momentos de lazer, durante as nossas práticas culturais individuais, por exemplo, assistimos ciências na televisão. Eu não sei se há atividades ou programas de vulgarização científica na televisão brasileira, mas aqui na França temos uma. Há também os livros temáticos, enciclopédias, que as crianças recebem de presente para observar a ciência. Tem museus, como o museu de vocês, há brinquedos, jogos ligados às ciências.
São, por exemplo, aquelas maletas de química que as crianças têm para brincar. E também muito da relação com a ciência que nós temos passa por isso. Então, eu perguntava se as crianças liam e brincavam com ciências. E foi muito interessante, porque eu pensava que eu descobriria que as meninas brincavam menos disso do que os meninos. E eu pensava que provavelmente as crianças meninas tinham menos atividades de lazer ligadas às ciências, mas não. Fiquei muito surpresa em descobrir que em bairros populares e famílias populares e operárias, onde eu realizei esta pesquisa, as meninas gostavam de ciências e tinham várias atividades de lazer científicas. Elas brincavam muito com as ciências. Isso me surpreendeu muito. E eu entendi, então, algo importante nesse momento. Era por fazerem todas essas práticas científicas que elas buscavam imagens de ciências mostrando que os cientistas e a ciência eram tudo, exceto elas. Então, foi lendo revistas com brinquedos de ciências, elas se davam conta de que sempre eram homens, às vezes mais velhos, não muito bonitos, às vezes chatos, desagradáveis, que trabalhavam com ciência. E, aos poucos, elas pensavam que não queriam acabar daquela maneira, acabar cientistas. Elas diziam, eu não quero muito acabar sendo cientista. Então, vemos percursos de meninas que aos 10 anos gostavam de ciências e que aos 12 anos diziam que queriam se separar disso, porque trabalhar com ciência significaria deixar de ser uma menina e, sobretudo, deixar de ser uma bela menina. Com a ideia de que não poderiam ser uma bela menina, uma bela adolescente. Tem toda a questão da adolescência, da puberdade, do lugar que ocupo entre os amigos, e que isso seria, no imaginário delas, incompatível com as ciências. Tem uma história que eu gosto muito de contar, elas dizem muitas coisas. Eu perguntei, pedi que elas desenhassem a si mesmas fazendo ciência. Uma menina muito queridinha que faz o seu desenho e ela acrescenta óculos daqueles usados para cientistas. E ela diz, meu Deus, é muito feio, não sou eu. E é realmente um belo exemplo dessa incompatibilidade entre ser uma mulher por inteiro e uma cientista. E essa ideia é uma ideia adquirida pelas meninas, porque elas gostam de ciências e têm contato com a ciência. Eu fiz uma pesquisa sobre todas as imagens que temos, a partir de revistas, programas de televisão de vulgarização, vídeos científicos, e, de fato, vemos mais de 75% de homens e vemos, muitas vezes, uma figura que vocês devem também encontrar no Brasil, do cientista maluco, isolado, que não tem família, amigos, sempre um gênio e, ao mesmo tempo, alguém bizarro, estranho, perigoso para a sociedade, de certa forma. São imagens da ciência que nós vemos por toda parte, nos filmes, livros e também nos museus, e que impedem qualquer identificação de uma parte da população. Impede que as meninas possam se identificar com a ciência. Também impede meninos de classes populares e humildes de se identificarem com essa imagem. Isso é desencorajador, porque imaginando-se fazer ciência
E tendo essas características, eles não têm vontade de se tornar cientistas. Às vezes as famílias incentivam, tem outros modelos, outras possibilidades. E aí essas meninas conseguem pensar que podem sim ser uma cientista, mas isso supõe muitas vezes a serem uma mulher bonita, sedutora, e é isso que entra em jogo. E é muito difícil o engajamento científico das meninas. Não é porque não gostem, mas é que quanto mais gostam disso, mais elas percebem que as ciências não se parecem com elas e mais se retiram desse projeto. Certo. Excelente suas reflexões, sem dúvida nenhuma, seu trabalho como um todo, inclusive para repensar as hipóteses, né? E o quanto você chegou a conclusões importantíssimas a respeito de como a ciência se mostra como algo que não é agradável a todos e a todas, neste caso, né? E, sem dúvida nenhuma, é algo que devemos refletir e usar como informação para, num museu como o nosso, né, e nas escolas e nas famílias, a gente poder desmistificar essa imagem de que a ciência não está ali à disposição e não é algo em que todas podem entrar, independente se têm gostos por serem bonitas ou terem um estilo de vestir-se, né, diferente, que a ciência está aí para todos, né, e para todas. Então, essa informação do seu trabalho e que o seu livro traz, certamente é muito valiosa. E, de novo, gostaríamos muito, por que não termos uma futura iniciativa para fazer a sua tradução para a língua portuguesa, que para nós todos seria um grande ganho. E aqui, dentro da nossa parceria com a Aliança Francesa, do museu, a gente vai fazer um material educativo voltado para uma área bem exata, a área da física, né, pegando principalmente a parte de universo, sistema solar, em que a gente vai trazer concomitantemente neste material, né, toda uma promoção de mostrar que todas as meninas que se interessem por áreas científicas como essa, que elas são convidadas, né, a continuarem interessadas e que não sejam inibidas por qualquer imagem ou estereótipo que isso possa limitá-las, né? Então a gente está nessa parceria que está sendo, né, trazendo grandes frutos. Está programado este material de uma área, né, bastante exata e que é dominada pelos homens, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa, em todas as escolas aqui de rede privada, rede pública, para que a gente possa ter uma distribuição desse material físico, né, impresso e também online, né, como parte também de todo esse nosso contexto, essa nossa parceria. Então, muito obrigada pelas tuas palavras, Clemence, e gostaria de pedir que tu nos traga uma última mensagem para as meninas brasileiras aqui que estão ouvindo. Neste tipo de situação, eu prefiro me dirigir mais àqueles e aquelas que têm o poder de mudar as coisas do que as meninas, porque nós costumamos dizer às meninas, vamos lá, vocês conseguem. Eu penso que seria mais correto dizer, vamos lá, universidades, vamos lá, museus, vamos lá, instituições de saber e de poder. Está na hora de dar lugar, porque esta é a realidade. Há desafios, há questões políticas, econômicas e científicas, e a ausência das meninas e das mulheres nas ciências é uma forma de exclusão. É claro que não podemos fazer tudo sozinhos, é preciso chamar aqueles que estão no poder para mostrar que é necessário, está na hora de abrir as portas a partir de dentro
especialmente em relação às mulheres, a mensagem é a da irmandade, do sentimento coletivo. É importante considerar as comunidades, redes de mulheres, não somente os indivíduos, não somente as melhores, as mais bem-sucedidas, que são estrelas, que certamente nos inspiram, mas que muitas vezes podem ser modelos inatingíveis. O que funciona melhor e que toca o coração e faz bem são aqueles momentos de solidariedade, de irmandade e de apoio mútuo entre as mulheres, que é o que funciona melhor. Apoiar-se umas às outras, levar a voz de todas elas. E, para mim, é esta mensagem que é importante. Com certeza, Clemence. Muito sábias as suas palavras e o direcionamento da sua mensagem. E, com certeza, eu espero que não só as meninas, mas que os tomadores de decisões, né, gestores, que ouçam, né, estas suas palavras, que possam se inspirar e refletir e tomar ações concretas no sentido da gente poder fazer com que as meninas se mantenham interessadas, porque elas nascem interessadas, mas que elas se mantenham interessadas ao longo das suas vidas para se formar e contribuir com a ciência do nosso planeta, né? Para as áreas das ciências naturais e para as ciências exatas especificamente, que é o maior desafio, né? E muito obrigada, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente e foi uma experiência muito boa toda essa nossa conversa. Queria aqui, então, agradecer a todos os participantes, novamente as sábias palavras da Clemence Perronnet, da Simone, e também de toda a parceria com a Aliança Francesa, a Melanie, Catiana, também, né, com todo o suporte que vocês estão nos proporcionando para que esse evento esteja acontecendo e essa parceria, né, esteja em curso e com frutos tão belos, né, e tão enriquecedores. Muito obrigada a todos. Espero que tenham também gostado, tanto quanto eu, dessa nossa conversa.